Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a ver 1 Coríntios no capítulo 1, a partir do versículo 26. Mas antes que nada, vamos fazer a nossa pequena oração, pedindo ao Espírito Santo que venha falar com o coração de cada um de nós. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, antes que nada, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, Pai. Porque talvez hoje, inconscientemente, também temos feito coisas que não têm agradado ao Senhor. Nesse momento, pedimos pela Tua misericórdia. E também eu te peço, meu Pai, que seja o Senhor a falar através de mim, que seja o Senhor me utilizar como instrumento, Espírito Santo. Não me deixe falar nada que não agrada ao Senhor. Não me deixe falar nada que não edifique as almas aqui presente, meu Pai. Que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu nome venha a ser glorificado através desse vídeo, meu Pai. Que assim seja. Amém. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 26, fala assim: Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então aqui, a palavra de Deus já nos ensina que não são poderosos, não são pessoas que vão pela sua sabedoria, não são pessoas que têm poder, não, e pessoas que têm riqueza, pessoas consideradas muito sábias, muito intelectuais, não são pessoas diplomatas que são chamados por Deus. Mas, no versículo 27 fala assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Então, aqui a palavra de Deus nos ensina que Deus não vê as pessoas pela aparência como vê o homem. Porque agora mesmo o homem, se falar assim, e aqui tens uma pessoa, não? Tem uma pessoa aqui de terno, não? Com um traje aí bem colocadinho, e tens um outro aqui que está vestido normal. Qual irias escolher para a tua empresa, para trabalhar na tua empresa? Normalmente, nós, pela vista, falamos assim: não, está mais bem apresentado, está mais bem vestido, tem mais conhecimento, é mais inteligente, nananana, a aparência que nós estamos a ver, certo? Então vamos ser guiados pelo que nossos olhos estão a ver. E o resultado é que talvez essa pessoa que foi escolhida pela aparência não é um bom funcionário. Ele está vestindo um traje, que é uma capa, escondendo realmente o tipo de funcionário que ele é. Porque quando começar a trabalhar, se o patrão está presente, lindamente, mas se o patrão não estiver, é catastrófico, como costumam dizer por aqui. Horrível, como trabalhador, horrível. Tratam mal os empregados, os outros colegas de trabalho, tratam mal os clientes. Por isso nós vamos por aí e encontramos pessoas a trabalhar em estabelecimentos, mas arrogantes, sabe, cheio de prepotência, com falta de humildade, com falta de empatia para os outros. Então, até chegam até desrespeito. E depois nós vamos ao lado e vemos pessoas simples, dando um atendimento que nós falamos assim: não, essa pessoa não trabalha aqui só pelo dinheiro, só pelo salário que recebe, mas sim porque tem uma vocação, tem um dom, tem um amor pelo seu trabalho. Porque se há uma coisa que Deus me ensinou, que eu podia dizer, não, antes de vir para Cristo, e eu fazia isso, mas hoje eu entendo que mesmo é a mão de Deus. Em todos os trabalhos que eu já trabalhei limpando casas, já trabalhei nas obras, já trabalhei em cozinha, já trabalhei cuidando de pessoas e ancianas, já trabalhei em muitos tipos de trabalhos que agora mesmo nem me lembro. Mas em todos os trabalhos que eu trabalhei, mesmo sendo trabalhos sacrificados, trabalhos mesmo que muitas pessoas falavam assim: eu não gosto desse trabalho, nisso, mas outro, mas eu sempre tentava fazer com amor. Com amor, sempre tentava fazer como que era para mim. Se fosse um anciano, é como se eu estivesse cuidando do meu pai ou a minha mãe. Se fosse na limpeza, como se eu estivesse limpando a minha casa. Se fosse na cozinha, como se eu estivesse cozinhando para meus filhos, para a minha casa. Então, quando eu vi pessoas a fazerem coisas assim tal, eu falava assim: ok, ele está fazendo da forma como ele pensa, porque também está amargado, está frustrado com o trabalho que tem. Mas eu não vou seguir por aí porque não é a minha essência, não é a essência que Deus me deu.
Então, quando nós entendemos que tudo que nós vamos fazer é com amor, Deus honra. Deus honra. Então, se vê a excelência do nosso trabalho. Porque aquele que está aí no top, no superior, que achando que é o tal, quando formos lá ver, no final das contas, o patrão mesmo vai reconhecer. Vai dizer assim, não, há uma diferença. Porque quando fulano de tal está aqui, quando o outro está aqui, se nota a diferença dentro da minha empresa. Se nota a diferença dentro da minha casa. Dá para sentir, por quê? Porque fazemos com amor. Mesmo não sendo o trabalho do sonho, mesmo não sendo o trabalho assim que nós gostaríamos de estar, mas ao fazer com amor, fazendo para Deus, Deus honra lá na frente. Então é aí onde Deus nos vai subindo de níveis, porque José, mesmo estando na casa de Potifar como escravo, ele trabalhava com excelência. Se veia Deus em José, porque trabalhava com excelência. Tudo que ele pegava nas suas mãos prosperava. José, quando foi lá preso dentro da prisão, José também dentro da prisão prosperava. Por quê? Porque ele tinha Deus consigo, então ele fazia tudo com amor. José, quando foi para já quando passou de ser escravo, depois prisioneiro, e logo depois para subir como governador do Egito, Deus já tinha quebrantado José. Deus já tinha lapidado José. Para quê? Para que porque José onde ia prosperava, certo? Mas Deus lapidou José com situações para que José não se glorificasse, uma vez estando como governador. Para que José não se glorificasse, não deixasse o seu Deus, não pensasse que foi pela força do seu braço, pelo seu mérito, pela sua sabedoria, e depois deixar o seu Deus e vir fazer com que seus irmãos sofressem. Só pelo fato de que os seus irmãos fizeram maldades com ele, vendendo-o como escravo, mentindo ao pai que ele morreu, e mais outras coisas. Então, para que José não viesse com essa sede de vingança, uma vez encontrando com os irmãos, mas sim tendo o coração de Cristo, Deus moldou José, passando pela escravatura, passando pela prisão, e depois sendo governador. E olha que nessa época, nem o cargo de governador nessa época nem existia. Mas Deus faz existir coisas onde não há. Porque José só foi governador porque Deus criou situações para que pudesse haver um cargo de governador, para que o seu escolhido estivesse lá. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se hoje estás a passar por uma situação difícil, estão a pisar em cima de ti, outra vez estás a passar por uma situação dentro da tua casa, ninguém te valoriza, ou diminuem, te fazem inferior. Ou simplesmente estás a passar por uma situação que pensas que é para a morte, que não vai sair dentro dessa situação. Sabe que nosso Deus é poderoso para mudar a circunstância, porque Ele falou que é na nossa fraqueza que Ele vem e faz com que o seu poder seja visto em nós, que o seu nome seja glorificado. Então não pensemos que esse problema que estamos a passar hoje, se estamos a obedecer a Deus, assim como José obedecia, se estamos obedecendo a Deus, e em cada prova que estamos a passar, mesmo que seja uma prova difícil, em vez de choramingar, em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de ficar no fundo do poço, começamos a glorificar o nosso Deus, começamos a louvar o nosso Deus, mesmo no meio da situação difícil, vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Mas por enquanto estamos a choramingar, por enquanto estamos a entrar mais no fundo do poço, por enquanto que temos sede de vingança, por enquanto estamos com tristeza dentro da nossa alma, em vez de entregar o Espírito Santo para limpar o nosso coração, não vamos ver a manifestação de Deus na nossa vida. Porque José não choramingou quando ele, claro que doeu, quando ele foi e que os próprios irmãos lhe venderam como escravo. Claro que José ficou triste, claro que sim. Quem não ficaria vendo a própria família vendendo como escravo? Vendo, como no nosso dia, vendo a própria família falar mal de nós, vendo a própria família e fofoca por aqui, por aí, caluniando, desprezando a nossa vida. Claro que dói. Mas quando é família, e o que mais acontece hoje em dia são familiares a nos infernizar a vida. É o que mais acontece, porque Jesus mesmo fala que com o tempo, filho contra os pais, pai contra filho, sogra contra nora, nora contra sogra, assim, marido contra esposa, esposa contra marido, por aí vai. Está escrito. Mas qual é a diferença? Quando obedecemos a Deus, Deus confunde os sábios. Deus confunde aquele que pensa que não somos nada, aquele que pensa que não vamos levantar do fundo do poço, aquele que pensa que vai estar sempre aí pisando em cima de nós e não vamos conseguir nos levantar. Mas Deus fala que 7 vezes cai o justo, 7 vezes Deus o levanta. Então não vamos ficar no fundo do poço, tendo um Deus tão grande para nos levantar. Então se estamos a passar uma situação difícil agora mesmo, que parece difícil,
Vamos ser como José. Não murmurar, não criticar, não encher-nos de raiva, de vingança, de tristeza, de depressão, de agonia, de ansiedade. Não, pelo contrário. Vamos glorificar o nosso Deus no meio da nossa situação. Porque ele falou assim, com Paulo, não, que era, e Saulo se converteu a Paulo, fala assim, que é na nossa fraqueza, porque falou, e Paulo queria que tirasse uma dor que ele tinha, não, uma espinha na carne, não sabemos que tipo de espinho era, onde é que doía a Paulo, não, mas sabemos que era algo no seu corpo que doía, que ele orou a Deus 3 vezes para tirar esse espinho da carne dele, mas Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque é nas nossas aflições que Deus vem e mostra o seu poder. É nas nossas tribulações que Deus vem e mostra ao outro que nos está a pisar, para mostrar quem é Deus. A que Deus nós servimos, a que Deus nós obedecemos. Mas para isso acontecer, nós temos que obedecer. E entender que a graça de Deus já nos basta. Porque o outro ainda está nas trevas, o outro ainda está ligado ao inferno. Então faz coisas para nos tirar do sério, faz coisas para tirar a nossa paz. Mas nós temos que entender que temos que nos posicionar com Deus. De imediato limpar o nosso coração, de imediato pedir ao Espírito Santo para limpar o nosso coração, de imediato pedir ao Espírito Santo para nos fortificar. Meu Pai, o Senhor prometeu na sua palavra, eu estou a obedecer, mesmo com fraquezas, com falhas, às vezes eu erro, às vezes eu faço coisa que não agrada ao Senhor, mas eu peço misericórdia pela minha alma, meu Pai. Mas aqui o Senhor está a prometer que é na minha fraqueza que o Senhor vem e se aperfeiçoa em mim, que o seu poder é visto na minha vida. Então, meu Pai, eu me sinto frágil, fraca, estou sem força. Me sinto no fundo do poço. Então só tenho o Senhor para me ajudar. Porque às vezes Deus permite situações. Não é porque Deus coloca a situação, não. Deus permite. Quando o mal vem para nos infernizar a vida, com pessoas ou com situações, Deus permite essa situação entrar na nossa vida. Para quê? Para nos moldar. Para fazer com que, através dessa situação, o seu nome venha a ser glorificado. Para fazer que, através dessa situação, nós possamos entender que Deus é tão bom que Ele quer que agora mesmo estamos a passar uma situação difícil, possamos confiar nele, possamos entender que a força não vem de nós, mas sim buscar ainda mais a Deus, possamos entender que há situações que vêm na nossa vida, mas para nos fortalecer. Que seria de nós sem situações difíceis na nossa vida? Seríamos pessoas sem estrutura, sem sabedoria. Mas não é que agora agora eu quero só sofrimento na minha vida. Agora eu quero só coisas mais na minha vida, porque é através do sofrimento que eu me aperfeiçoo em Deus. Não é isso que eu estou a falar. O que eu estou a dizer é que quando vem situações difíceis na nossa vida, temos que nos apegar a Deus e falar assim, é na minha fraqueza que o meu Deus vai ser glorificado. Essa situação que veio na minha vida não é para a morte, não é para me matar, não é para me deixar no fundo do poço, mas pelo contrário, para que o poder do meu Deus venha a ser aperfeiçoado em mim, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Porque Deus vai fazer coisas grandes na minha vida. Porque as coisas grandes que eu vi na minha vida foi através de lutas, de tribulações. Mas eu aprendi, em vez de murmurar, em vez de criticar, em vez de estar aí a reclamar, eu aprendi a louvar a Deus. Eu aprendi a me pegar mais a Deus. Eu aprendi, a cada vez que eu era machucada, falar assim, meu Pai, limpa meu coração, meu Pai. Não me deixa ficar suja. Não me deixa meu coração ficar aí cheio de rancor, de raiva, de sede, de vingança. Mas sim, limpa de imediato. Eu não queria que Deus me limpasse meu coração. Eu não queria ver meu coração limpo. Mas eu pedi a Deus, eu clamei. E às vezes vinha a raiva, vinha as recordações, mas eu clamava, meu Pai, limpa meu coração. Vinha coisas da minha infância, vinha coisas do meu passado, vinha coisa de presente, porque quando é assim, quando acontece alguma situação, às vezes o mal coloca, por exemplo, estou a passar uma situação agora difícil no presente, ele coloca também situações do passado, para ficar tudo mais assim, agrupado, e nos fazer espírito como eu posso dizer, espírito de loucura. Já ficamos com mais pensamentos ainda negativos, mas pelo contrário, é o nosso Deus que vai ser glorificado nessa situação. Então, a pessoa que pensa que vamos ficar no fundo do poço, a pessoa que nos está a caluniar, a difamar, a nos desprezar, a fazer de nós aí como um tapete, saiba que Deus é especialista em confundir aqueles que se acham sábios. Igual a colega de trabalho que acha que é superior, que ela é tal. Não se preocupa não. Não se preocupa com isso. Só faz o teu trabalho. Preocupa em fazer o teu trabalho, que aquele que pensa que é sábio, Deus vai lá e cuida. Porque Deus não quer matar ninguém, Deus não quer fazer série de vingança para ninguém, mas cada um vai colher o que planta. E nós temos que entender que, mesmo o outro fazendo errado, a nossa posição é guardar a nossa salvação com Deus, é estar posicionado e pedir sempre o Espírito Santo para limpar nosso coração. Nós nunca vamos ter vontade de limpar o nosso coração.
Nunca vamos ter vontade de fazer isso, porque o nosso coração é pecaminoso. O nosso coração é corrupto e enganoso, assim como diz a Bíblia. Por isso que Deus fala que de todas as coisas nesse mundo é guardar o nosso coração. Que onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então nós temos que entender que tudo nesse mundo que temos que ter cuidado é com o nosso coração. Porque se o coração chegar ao ponto de dominar a nossa mente, já foi. Porque uma pessoa chega a parar no manicômio? Porque praticamente a sua capacidade mental já está estourada, já está limitada. Então ela não diz coisa com coisa. E não tem raciocínio assim como tal. Então é isso que o mal quer, é isso que as trevas querem. Fazer com que a nossa mente seja já controlada pelo nosso coração. E daí fazer só asneiras. E daí parar ou no cemitério, no hospital, dentro do manicômio. É isso que o nosso coração quer. Por isso usa pessoas para nos frustrar, para nos desanimar. Mas sabe que nosso Deus é poderoso para confundir aqueles que nos querem fazer maldade. Mas para isso temos que estar posicionados, sempre pedir a Deus para limpar o nosso coração. Eu estive 12 anos com depressão. Sem saber como dá, porque eu não sabia que Jesus era o único que curava toda a dor. Sem ter a dor da alma. Então, 12 anos sofrendo depressão. Ansiedade. Chegando a 100 e tal quilos. Comendo de noite, porque eu era viciada em comer gomas. Eu levantava até de madrugada. Durante um dia, por dia, eu podia comer 1 quilo de gomas. Por dia. E ainda eu queria comer mais. Porque era tanta ansiedade que eu queria comer mais e mais. No meu bolso não podia faltar gomas. Não podia. Porque era muita ansiedade que eu tinha. Eu me levantava de madrugada, enchia a boca de gomas e depois ia lá dormir com as gomas na boca. E quando eu terminava, eu me levantava outra vez de madrugada, às vezes mais de 5 vezes, 4 vezes. Levantava para voltar outra vez colocar as gomas dentro da minha boca e voltar outra vez a dormir com gomas dentro da boca. Que pela misericórdia de Deus eu não sofri diabetes, mas os meus dentes tiveram consequência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, através disso, quando eu vim para Cristo, eu falei assim, meu Pai, chega. Eu já não quero mais sofrer, eu já não quero mais essa ansiedade dentro da minha vida. Entrei dentro do meu... e peguei um copo com água. Peguei um copo com água, entrei dentro do meu quarto de banho. E eu falei com Deus. Eu falei, meu Pai, me coloquei de joelhos e falei com Deus, meu Pai, se realmente o Senhor cura toda a dor, hoje, a partir de hoje, o Senhor vai tirar toda a ansiedade de dentro de mim. O Senhor vai me tirar esse vício que eu tenho dentro de mim. Porque eu sei que vai ser pela minha destruição. Então, a partir do momento que eu beber essa água, vai ser como o sangue de Jesus passando por todo o meu corpo, arrancando toda a ansiedade, arrancando toda a depressão. Então, a partir desse momento, eu me posicionei com essa oração. E eu criei que Deus ia tirar essa ansiedade entre mim. Mas antes que nada, limpei meu coração. Do rancor, da raiva, do ódio, tudo aquilo que é mau, eu limpei meu coração. Pedi misericórdia a Deus. E depois, um belo dia, porque assim, Deus quando faz as coisas, Ele trabalha no silêncio. Eu sempre quando ia ao supermercado, dentro da minha mochila não podia faltar gomas. Sempre quando eu ia ao supermercado não podia faltar gomas. Um belo dia, eu fui ao supermercado, voltei, e eu disse assim, ai, não tenho gomas dentro da minha bolsa, eu não lembrei de comprar gomas. Então, quando isso, aí, o Espírito Santo me fez lembrar da oração que eu já tinha feito para Deus tirar minha ansiedade de comer gomas. Essa ansiedade de querer comer compulsivamente. Nosso Deus é fiel, nosso Deus é real. Então, no momento que estamos saturados com a fraqueza, que temos que clamar mesmo o nome de Jesus, não podemos deixar entrar a nossa alma no fundo do poço. Não podemos deixar o nosso coração dominar a nossa alma. Porque se o nosso coração dominar os nossos pensamentos, estamos no abismo. Vamos entrar nas trevas. Entende? Jesus veio para salvar, não para nos julgar. Então, até aí, cada vez que eu ia ao supermercado, eu nem me lembrava das gomas, nem me lembrava. Então, passando o dia, eu vi que até um pouco de nojo me dava das gomas. E eu posso ver gomas aqui na minha casa. Posso ver gomas no supermercado. E olha lá, quando eu deixei de comer gomas, quando mais gomas as pessoas me ofereceram de presente.
Antes eu buscava como louco as gomas. Ninguém me oferecia de presente. Mas quando o Espírito Santo me livrou, Jesus me livrou do vício das gomas, todo mundo oferecia. Então foi aí como eu saí dos vícios. O que eu quero dizer com isso? Que Deus limpa, Deus restaura. Seja qual for a situação, vício, depressão, ansiedade, entra dentro do teu quarto, clama ao Espírito Santo. Jesus, eu não aguento mais. Se o Senhor não vier me socorrer, eu não aguento mais. Porque ele disse que ele habita, ele está mais perto daqueles que estão contritos de espírito, daqueles que se sentem depressivos, daqueles que se sentem acabados, que sentem que já não tem mais solução, daqueles que estão a ponto de fazer um suicídio, daqueles que já não sabem com quem contar. É aí onde o Espírito Santo está mais perto, é aí onde Jesus está mais perto, e ele quer curar, ele quer restaurar. Então não vamos guardar depressão, ansiedade. Porque se eu estou aqui contando, é pela misericórdia de Deus. Porque eu várias vezes pensei no suicídio. Várias vezes. Mas a partir do momento que eu me posicionei, meu pai, eu não aceito esse sentimento dentro de mim. Eu não aceito. Temos que fazer uma revolta contra tudo aquilo que nos oprime. Uma revolta pela situação que estamos a viver. Quando passamos por situações difíceis, é porque Deus quer que, através dessa situação, o seu nome venha ser glorificado e que também nós possamos superar essa situação, para que aqueles que vão vir no futuro, não venham nos machucar na mesma área. Entende? Porque talvez falamos assim, não, o meu familiar sempre me está a machucar na mesma área, certo? Então, o que é que faz Deus? Deus permite essas situações para quê? Para nos lapidar, para nos fortalecer, para nos fazer livre de ser escravo dessa situação. Para quê? Para que no futuro, quando vier outras pessoas, não venham nos magoar na mesma área, na mesma dor. Não, vamos estar curados. Mas de que vale Deus mudar a outra pessoa que nos está a afligir, que nos está a afetar, mas Deus não nos mudar a nós mesmas? Essa pessoa vai ser mulher, ok, mas quando for no meu trabalho vou encontrar uma ainda pior. Quando for aí, em qualquer lado que seja, vou encontrar outra ainda pior. Porque muitas pessoas casam, descasam, porque se para desse parceiro ou parceira, porque vê que não dá certo. Porque não quadram, não combinam. Então deixa, se divorcia, deixa. E depois vai para o outro, deixa. Vai para o outro, deixa. E aí perguntamos, onde está o problema? O problema está na parceira ou parceiro que eu estou a buscar, ou o problema está em mim? Onde é que está o problema? O problema está em mim. Por quê? Porque por enquanto eu não me curar, pedi Jesus para me curar de algum trauma, Sana, não tenho trauma, não, peço ao Espírito Santo para te mostrar se não temos trauma, ele vai mostrar, porque eu também pensava que não tinha traumas, que já estava todos os meus traumas, os meus vícios, as minhas manias já estavam curadas, mas todos os dias temos que nos examinar e perguntar ao Espírito Santo o que precisa mudar em nós. Para quê? Para não ser machucados, para que o mal não use pessoas nem situações para nos machucar. Entende? Então, quando o Espírito Santo mostrar, agora meu Pai, porque o Espírito Santo sempre quando mostra, Jesus sempre quando mostra uma falha, um erro, um pecado em nós que precisamos corrigir, Ele sempre dá a solução. Deus nunca dá e corrige, por exemplo, sem dar uma solução. Não, Ele dá a solução. Ele sempre dá a solução. Nós é que às vezes fazemos que não assim, porque nós estamos concentrados em Deus, estamos ouvindo muitas vozes e menos a voz do Espírito Santo. Então, quando é assim, o que acontece? Porque sempre vai trocar de parceiro em parceiro, de trabalho em trabalho, de isso, de casa em casa. Por quê? Porque a pessoa não quer entender que é nela onde está o problema. Então o problema continua a perseguir. Mas quando a pessoa se posiciona e fala assim, Espírito Santo, eu confesso que o problema está em mim. Eu confesso que eu preciso de mudar. Porque a primeira esposa, a segunda esposa, a terceira esposa, não são filhas da mesma mãe. O primeiro marido, o terceiro marido, o quarto marido, não são filhos do mesmo pai. Não criaram juntos. Então, o problema onde está? O problema está em nós. Então, a minha colega de trabalho aqui na Zona Norte tem um problema com ela, não? Na Zona Sul também tem o mesmo problema com outra colega de trabalho. Na Zona Este tem o mesmo problema com outra colega de trabalho. Não, o problema está em nós. O problema está em nós. Porque são diferentes zonas, são diferentes pessoas, diferentes situações, mas sempre acontece a mesma coisa. E às vezes não é uma lição, não. Às vezes é que nós mesmos temos que quebrar esse ciclo vicioso. Entender que Deus está permitindo essa situação para que nós possamos sair fortalecidos, para que nós possamos entender que precisamos ser curados. Quando somos pessoas frágeis, pessoas emocionais, pessoas sentimentais, que tudo choca, que tudo dói, vai sempre haver pessoas e situações para nos ferir. Assim como eu era. Assim como eu era.
sempre estava a sofrer e não sabia dizer que não. Então as pessoas ainda se aproveitavam mais de mim. Mas quando eu me posicionei com Cristo, eu entendi que era em mim que era o problema. Que eu não tenho que dizer, não, o outro está a aproveitar de mim, o outro não me valoriza, o outro só me despreza. Não, o problema está em nós. Porque quando somos lapidados por Deus, quando Deus vem e nos mostra quais é as coisas que precisam de ser curadas em nós, o outro quando vem não machuca, o outro quando vem vai nos encontrar fortificado. Se somos pessoas sentimentais, é aí que tudo dói, tudo dói, tudo dói. Espírito Santo, levanta-me. Espírito Santo, eu não quero mais ser essa pessoa. Faz-me ter a essência que o Senhor me deu, a essência de Cristo. Não quero mais ser essa pessoa que sempre para tudo dói, para tudo é sentimental, para tudo fica depressiva. Não, eu quero ser uma pessoa levantada por Cristo Jesus Cristo. Não, por Cristo Jesus, desculpa a palavra. Então, temos que entender que temos que nos posicionar. Se há algo que Deus está a mostrar, que sempre estamos a sofrer na mesma área, com as mesmas pessoas, meu Pai, eu já me cansei dessa situação. Me dê sabedoria, saber como lidar com isso. Eu já não quero sofrer na mesma área. Porque se sempre estamos a sofrer na mesma área, porque nós estamos abrindo portas para que o mal nos faça sofrer na mesma área. Estamos abrindo portas para que o mal vê uma placa na nossa frente e falar para pessoas assim, olha, ela é sentimental, ela é muito emocional, ela é isto, ela é o outro. Então vem pessoas, pá, vou enganá-la porque ela é assim, assim, assim. Mas quando Cristo vem e nos põe situações, porque assim, não é Deus que nos tenta, porque Deus não tenta ninguém, a sua palavra mesmo diz. Mas quando vem situações que o mal coloca na nossa vida, Deus diz assim, ok, vais colocar essa situação na vida da minha filha ou no meu filho para lhe fazer cair? Ok, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou fazer dessa situação que o meu nome seja glorificado. Eu vou fortificar através dessa situação, mas tem uma coisa, nós temos que nos posicionar. Porque Satanás, quando veio tentar Jesus no deserto, não para que Jesus não fosse crucificado e assim não se cumprisse o propósito de Deus, automaticamente Jesus se posicionou. E como se posicionou? Com a palavra, fortificando em Deus, não deixando que o espírito maligno viesse tirar o foco de Deus. Entende? Então, na obediência a Deus. Então aí, Jesus saiu fortificado desse deserto, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. Para quê? Para enfrentar as batalhas. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus aqui não está a falar que vamos estar livres de tribulações. Não. Vamos ter tribulações, vamos ter problemas, mas a diferença é que com Cristo Jesus não vamos estar fracos. Vamos estar fortalecidos. Então, e ele fala assim, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Então Deus confunde aquele que é sábio. Deus confunde aquele que pensa que para sempre vai nos fazer sofrer. Então nós somos quem temos que confundir as trevas. Nós somos quem temos que confundir o inferno. Nós somos quem temos que confundir aquele que é levantado pelo mal para nos fazer ferir, para nos ferir. Não ser abalado por situações ou por pessoas. Somos nós, porque se somos de Deus, se estamos a obedecer a Deus, então nós vamos ter que obedecer a Deus para poder confundir aquele que nos está a maltratar. A situação que está a afligir dentro da nossa alma. Entregar tudo para Cristo e ver a manifestação de Deus na nossa vida. Porque Deus, se essa situação ou essa pessoa está a fazer sofrer ao ponto de entrar em depressão, é porque precisas entregar a situação para Deus. Precisa pedir a Deus para te ensinar como vencer essa causa. Que já não quer sofrer mais nessa mesma causa. E Deus vai te ensinar, o Espírito Santo vai te ensinar pela honra e glória de Deus. E aí entender que quando vem o outro te machucar, já não vai conseguir. Vai ter que buscar outra estratégia, porque vai estar fortalecido em Cristo Jesus. Então ele fala assim, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então quando Deus confunde os sábios, então aí, tanto nós vamos estar lapidados e reconhecendo que toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. Tanto o outro também vai ter que reconhecer que Deus é na nossa vida. Então ninguém vai se glorificar aqui uma vez Deus manifestando. Mas sim, é o nome de Jesus que vai ser glorificado. Porque vai ser evidente, vai ser clarinho que Deus já ia colocar a mão. E fala assim, mas vós sois dele, ou seja, de Deus, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, toda a honra e toda a glória é para Deus. Toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus.
Então não te preocupes com quem te está a fazer a guerra, com situações que querem te afligir. Preocupa-se em conhecer a Deus. Preocupa-te em ter mais intimidade com Deus e deixa que Deus vai fazer. Sabe como nós podemos estar conectados com Deus a tal ponto de que, venha o que vier, vamos ter essa paz que Jesus disse, a paz que excede todo entendimento? Sabe como nos fortalecemos? A primeira coisa é colocar a armadura de Deus. Mas como se coloca a armadura de Deus? Através da palavra. Sandra, não tenho tempo de ler a palavra. Não, espera lá. Nós temos a Bíblia em áudio, certo? Cid Moreira, é muito famoso. Cid Moreira. O que vamos fazer? E antes de uma semana, mesmo logo no primeiro dia, vamos ver a diferença na nossa vida. E vamos ver que quando o outro vem nos atacar, já não vai atacar na mesma área. Por quê? A primeira coisa é, todos os dias, meu Pai limpa meu coração. Sendo machucado qualquer hora do dia, meu Pai limpa meu coração. Eu não quero perdoar, mas limpa meu coração. Eu não quero guardar isso dentro do meu coração, Espírito Santo. É a primeira coisa a fazer. Segunda coisa a fazer. Quando nos levantamos da cama, colocamos um salmo. Salmos são 150, cada dia podemos colocar um salmo diferente. Colocamos um salmo. Certo? Aí, Cid Moreira, no YouTube, colocamos aí. Por enquanto estamos a escovar os dentes, a preparar para o trabalho, a levantar. Mas é a primeira coisa a fazer. Não é a primeira coisa, vou ver a mensagem, quem mandou mensagem. Vou ver quem postou isso. Vou ver o Facebook. Não. Se queremos ver realmente que está fortificados para enfrentar a nossa luta do dia a dia e não ser abalado por depressão, ansiedade ou qualquer que seja a opressão, vamos fazer assim. Ok? Cid Moreira, no YouTube. Cid Moreira. Logo de manhã, coloco um salmo e vou ouvindo por enquanto estou a tarde. A primeira coisa a fazer tem que ser assim. É agradecer, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um dia de vida. Colocamos um salmo. Vamos ouvindo o salmo. Estamos aí. Não, Sara, vou chegar tarde. Não vai chegar tarde, não. Vou lavando os dentes. Vou me preparando. Vou colocar no meu salmo. No ouvido. Sara, não, dentro de casa não posso colocar porque senão vai ficar assim. Dentro da casa de banho, por enquanto estamos aí a nos tomar banho. A não ser que eu tomo banho de noite para poder avançar. Ok. Então, logo levantando da cama, estamos a nos vestir. Vamos lá. Mesmo escovando os dentes. Então, salmo. Aí. Salmo número 1. Vamos ouvir. Meu Pai, não me deixe esquecer que durante o dia eu posso meditar nesse salmo. Colocamos o salmo. E depois de colocar o salmo, colocamos um louvor. Um louvor. Espírito Santo, guarda o meu dia. Livra de tudo mal. Livra de tudo aquilo que vem para me trazer preocupação, ansiedade e angústia. Deixa o meu dia nas tuas mãos. Entende? Unge a minha boca com o sangue de Cristo para que seja o Senhor a guiar o meu dia. Não me deixe falar nada que não agrada o Senhor. Que tudo aquilo que eu venho a fazer hoje, nesse dia, seja para glorificar o teu nome. Isso estou orando da minha forma, mas cada um ora o que está dentro do seu coração. Mas colocar um salmo e um louvor antes de sair de casa, antes de começar o dia, vamos ver a diferença. E depois à noite, a mesma coisa. Antes de ir dormir, em vez de estar aí a dormir, com o outro mandou mensagem para tal. Não, assim. Não. Chega altas horas da noite. Vamos buscar uma hora determinada à noite. Coloca o telefone em modo avião. Sabe como é que é isso? Sim. Porque é nesse momento que vamos dormir, certo? Vamos dormir. É nesse momento que vamos guardar para Deus. Não vamos guardar para que a última coisa que vamos ouvir antes de dormir seja preocupação, seja ansiedade, seja fofoca, seja coisas que vêm nos tirar a paz. Não. Colocamos assim o telefone no modo avião para estar conectado com Deus. E aí, se não queremos colocar o telefone no modo avião, ok, não faz mal. Mas podemos ir fazer assim, outra vez. De manhã eu ouvi Salmo número 1, certo? Então agora pela tarde eu vou ouvir pela noite eu vou ouvir Salmo número 2. Ou vou ouvir Provérbios. Ou vou ouvir algum dos 4 evangelhos, Lucas, Marcos, João, não? E por aí vai, Marcos e Mateus. Então vou colocar um capítulo. Coloco um capítulo e vou ouvindo antes de dormir. Coloco um louvor antes de dormir. Então, antes de eu ir dormir, vou dormir com a presença de Deus. Vou dormir com a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vinha me operar por enquanto estou dormindo. O Espírito Santo opera em mim por enquanto estou dormindo. Opera a minha mente de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Opera o meu coração de tudo aquilo que não agrada ao Senhor.
para que o dia de manhã, como está nas tuas mãos, que eu esteja cheio do Espírito Santo, que eu esteja preparada para a batalha, que eu esteja preparada para as tribulações, porque Jesus disse que Ele deu-vos a paz, mas não é essa paz que dá o mundo, essa paz que Jesus dá, é a paz que nós, mesmo caindo e fogo, mesmo estando e tribulações ao nosso redor, pessoas a perseguir, mas dentro de nós temos essa convicção, temos paz, temos a segurança, a confiança que Jesus está conosco, que não estamos sozinhos. Por quê? Porque dormimos com Deus, a última pessoa que vamos falar com Ele é com Deus, nos desconectamos do mundo, falamos com Deus, oramos, ouvimos um louvor e vamos dormir. Junto com o Espírito Santo, vem dormir comigo. De manhã, o Espírito Santo me acompanha. Se não queremos orar muito porque pensamos que não vamos orar bem, o Espírito Santo vem dormir comigo. De manhã, o Espírito Santo, depois de ouvir o louvor, os salmos, de manhã, o Espírito Santo me acompanha nesse dia. Ouvimos um louvor e um salmo. Ou ouvimos um louvor e um capítulo da Bíblia, principalmente os 4 evangelhos onde Jesus ensina. Vamos ver uma diferença brutal na nossa vida. Vamos ver que durante o dia vamos estar com um radar preparado para as tentações, preparado para os lobos, preparados para as raposas que nos querem atacar. Vai ser diferente. Começa a colocar em prática para ver. Então, nós antes de dormir não podemos estar com fofoca, e preocupação com isso. Não. Nos desconectamos do mundo e que seja o Espírito Santo a dormir junto conosco. Não podemos pretender estar aí vendo vídeos que não edificam nada, vídeos que só nos trazem preocupação, fofoca, conversas que não edificam nada e depois querer ter uma boa noite de sono. É impossível. Porque Deus diz que não podemos amar ao Senhor, não podemos amar as trevas e ao mesmo tempo também amar a Deus. Temos que escolher. Sim, sabe que eu não posso estar longe do telefone. Não. Sim, podemos, porque o Espírito Santo ajuda. Se pedimos ajuda ao Espírito Santo, Ele ajuda. Então, muitas das coisas da nossa vida acontecem porque não estamos conectados com Deus. Não estamos posicionados aonde temos que estar posicionados. Entende? Então, coloca lá. Por enquanto estás a escovar os dentes, a lavar a cara, levantando da cama, colocando o pé no chão, antes de estar aqui olhar as mensagens de quem está a mandar mensagem, coloca lá. Eu vou colocar aqui um salmo, Ciro Moreira, porque a voz dele, na verdade, aqui é uma voz que narra a Bíblia e eu amo essa voz. Então, aí, Ciro Moreira, Salmo número 1, vou ouvindo, lavando os dentes. Meu Pai, não me deixe esquecer da Tua palavra. Por enquanto dia eu vou meditar nesse salmo. E depois do salmo, colocar um louvor. Ou coloco o louvor, depois coloco o salmo. Vamos escolhendo. Ou se não queremos incomodar o outro dentro da casa, em cima da nossa cama, nós ouvimos antes de sair do quarto. Porque assim saímos preparados. E quando de repente vemos o outro aí irado, porque vai ter pessoas que vai ficar irado conosco durante o dia, porque vamos estar cheios da presença do Espírito Santo. Porque não somos nós que incomodamos o outro, não. É a presença de Deus que vai incomodando o outro. Então, quando nos posicionamos e começamos a colocar as coisas assim, então aí Deus vem, nos começa a alertar. Não, ora por ele, porque está perturbado, ora por ele. E nós começamos a orar, em vez de guardar mágoa no nosso coração. O Espírito Santo vai falando assim, limpa o teu coração, não deixe nada sujo dentro do teu coração. E aí estamos preparados. Mas para isso temos que começar o nosso dia com Deus e terminar o nosso dia com Deus. Vamos ver uma diferença brutal como vai ser o nosso dia. O nosso dia vai fluir. Vai fluir. Aquilo que afeta já não afeta mais. Porque começar o dia com Deus, porque ele fala assim, e não sei se, agora não me lembro o capítulo, mas fala assim, pela manhã te buscarei, de madrugada eu vou me aproximar de ti. Então pela manhã vamos buscar a Deus, de noite também vamos nos aproximar de Deus. Vamos ver uma diferença grande na nossa vida espiritual. Principalmente, Deus fala que aquele que o busca vai lhe encontrar. Então se nós queremos conhecer a Deus de verdade, vamos buscar com toda a intensidade. Não é ser fanático nem religioso, mas entender que o nosso Deus é real. E se queremos ver a manifestação do nosso Deus na nossa vida e colocar essa depressão por terra, essa ansiedade por terra, tudo aquilo que a gente está oprimindo por terra, é colocar a Deus em primeiro lugar. Ok? Antes de levantar, antes de falar com qualquer pessoa, fala com Deus primeiro. Não, é que tem que responder essa mensagem. Espera, porque se eu morrer agora mesmo, a mensagem fica aqui. Mas o meu Deus, eu quero ir junto com Ele. Ok? Então, se eu morrer agora mesmo de depressão, de ansiedade ou de uma taquicardia, eu vou embora, a mensagem fica aqui, a preocupação da fofoca fica aqui. Mas por menos eu sei que eu vou com o meu Deus. Então, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos colocar Deus em primeiro lugar. Não, é que um familiar, é que o meu filho tem que responder, tem que pensar. Não. Porque se morremos agora mesmo, não conseguimos responder nenhuma mensagem. Não conseguimos responder nenhuma chamada. Então como é que é? Vamos colocar Deus em primeiro lugar. E ter essa força que precisamos em Cristo Jesus. Ok?
Cristo nos ama a todos, mas nem todos querem a Cristo. Então, aqueles que têm a oportunidade, que o seu coração quer a Cristo, aproveita ao máximo, porque nosso Jesus é fiel para vir colocar aquele que nos está a fazer perseguição no seu lugar. Mas temos que dar glória a Deus nos momentos difíceis, porque é nesse momento que vamos conhecer a Deus de verdade. São nos momentos difíceis que vamos conhecer a mão de Jesus na nossa vida. E acredita, são coisas grandes do que Ele vai fazer. Ok? Esse problema não é para a morte, mas sim para que o nome de Jesus seja glorificado. Ok? Vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo mais uma direção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, obrigado por mais uma direção, meu Pai. Ó Espírito Santo, que o Teu nome seja glorificado na nossa vida. Levanta aquele que esteja caído, levanta aquele que esteja se sentindo depressivo, meu Pai. Oh, meu Pai, o Senhor não fez tudo isso que o Senhor fez na cruz em vão, mas sim para que o Teu nome seja glorificado, mas sim para que toda maldição, toda opressão caia por terra no nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, arranca do coração dessa pessoa tudo aquilo que entrou, fazendo com que essa pessoa seja uma pessoa amargada, uma pessoa triste, depressiva, meu Pai. Arranca da sua mente todos os pensamentos de derrota, pensamentos negativos, pensamentos de suicídio, Espírito Santo. Ó Espírito Santo, que nesse momento essa pessoa venha ser cheia do Teu Espírito Santo, que nesse momento o Teu Espírito Santo lhe acompanhe de dia e de noite, em todas as horas durante o dia e durante a noite, meu Pai. Espírito Santo, também eu te peço, arranca tudo aquilo que entrou no coração, que por anos sigue aí dentro, e essa pessoa quer dar por vencida, quer dar, e pensando que já não dói, pensando que isso é passageiro, meu Pai, pensando que isso é uma cruz que ela tem que levar durante toda a sua vida. Não, meu Pai, a cruz o Senhor já levou. O Senhor já levou a cruz, meu Pai. A nossa cruz hoje em dia é levar a obediência da Tua palavra, porque o mundo não entende. O mundo não entende como é seguir a Cristo. O mundo pensa que é em vão seguir o Senhor, obedecer ao Senhor. Espírito Santo, que dentro dessa pessoa hoje possa haver uma renovação, uma libertação espiritual, meu Pai. Arranca, meu Pai, tudo aquilo que não te agrada, meu Pai. Que o Senhor venha dar um banho nessa pessoa com o sangue de Jesus. Que essa pessoa possa sentir o Teu toque nesse momento, meu Pai. Que essa pessoa que está nesse momento, talvez nesse momento esteja a chorar, esteja a sentir a pior pessoa do mundo, meu Pai, a pior pecadora do mundo, meu Pai. O Senhor não julga, o Senhor veio para salvar. Levanta, Jesus, restaura, meu Pai. Levanta essa pessoa dessa depressão, assim como o Senhor me tirou da depressão, da ansiedade, meu Pai, da opressão, do pensamento de suicídio. O Senhor é fiel para tirar também essa pessoa também desse pensamento. Que essa pessoa venha se arrepender dos seus pecados. Que essa pessoa venha entregar a sua vida para Jesus, meu Pai. Ó Espírito Santo, passa com o Teu fogo desde o alto da cabeça até a planta dos Teus pés, meu Pai. Queimando toda a maldade, queimando toda a inveja, queimando toda a preocupação, queimando toda a opressão, queimando toda a depressão, meu Pai. Toda a ansiedade, tudo aquilo que oprime a vida dessa pessoa, meu Pai, queima, Jesus, queima desde o alto da cabeça, meu Pai. E não deixa que nada, meu Pai, que nada venha confundir a sua mente, que a partir de hoje ela possa entregar tudo nas Tuas mãos, para que o Teu nome venha ser glorificado, para que ela possa ver uma diferença na sua vida, meu Pai. Servimos um Deus tão grande e por vezes não vemos a Tua manifestação porque não somos obedientes, Espírito Santo. Toca na alma dessa pessoa, meu Pai. Que essa pessoa venha receber a salvação a partir de hoje e a libertação espiritual. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu sei que o Senhor é fiel e que coisas grandes o Senhor vai fazer na nossa vida. Que assim seja. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe e lembre sempre, Jesus está ao teu lado. Não duvide. E se tens dúvida que Deus está ao teu lado, que o Espírito Santo mora em ti, então nesse momento começa a clamar: meu Pai, se é verdade que o Teu Espírito Santo quer morar dentro de mim, então me ensina a te amar, me ensina a te obedecer. E o Espírito Santo não resiste a um coração que é arrependido, um coração que realmente quer e verdadeiramente ter a Sua presença dentro dele habitando. Ok? Deus vos abençoe. Noite de paz, noite de luz, noite cheia da presença do Espírito Santo. E lembra, só a graça de Deus já nos basta, porque o resto vem depois, ok? Buscar primeiro o reino dos céus e todos os demais serão acrescentados. Noite cheia da presença do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe.